Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, irmão Maurício Ferreira que vos fala, e este é o canal Falando EBD. Felizes por mais um trimestre que está se iniciando e também é o último trimestre do ano de 2024. Temos diante de nós aí, então, um novo compromisso também, né, de estarmos conectados com a palavra do Senhor. A lição deste trimestre, né, o texto geral, vai falar sobre as promessas de Deus. Confia e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Né? Vamos lembrar da nossa confiança que precisamos ter e também desta vivência. Por quê? Por causa da fidelidade do Senhor. O comentarista deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato. Hein? Nós teremos aí 13 lições. A primeira, as promessas de Deus. A lição de número 2, as promessas de Deus para Israel. A lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. A lição de número 4, promessa e obediência. A lição de número 5, a promessa de salvação. A lição de número 6, a promessa de cura divina. Lição de número 7, a promessa de um coração novo. Lição de número 8, a promessa de paz. A lição de número 9, promessas para pais e filhos. Lição de número 10, a promessa de proteção divina. A lição de número 11, a promessa de provisão. Lição de número 12, a promessa de vida abundante. E a lição de número 13, as promessas de Deus são infalíveis. Temos diante de nós aí um trimestre maravilhoso para aprendermos sobre a palavra de Deus. Quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco no trimestre passado e rogar a você, pedir a você que, se você está gostando, continue conosco, nos ajude, comente, compartilhe, dê o seu like, né, se você estiver gostando. E se você puder também, nos ajude compartilhando nos seus grupos, dos grupos que você faz parte, familiar, de amigos, do trabalho, da escola, tá bem? O nosso intento não é outro senão divulgarmos a palavra do Senhor. E me perguntaram um dia, e se acontecer de Deus abençoar de maneira tal? Eu falei, se Deus abençoar, nós faremos aí uma divisão, né? Poderemos ajudar um missionário no campo, podemos ajudar uma instituição, né? A nossa intenção, como eu sempre disse, nunca foi angariar fundos para o nosso próprio sustento ou para o nosso próprio viver, não. Mas se um dia Deus nos abençoar desta maneira, prestaremos conta, será tudo feito, tudo bonitinho, mas se um dia Deus nos abençoar desta maneira, com certeza estaremos compartilhando o que há de vir ou o que há de virá deste canal, tá bom? Então, nos ajude, se Deus tocar no seu coração. A lição de número 1, que será ministrada no dia 6 de outubro de 2024, traz por título As Promessas de Deus. E o que é a promessa? O que é uma promessa? Promessa é um compromisso que alguém faz de falar, de fazer, de dar alguma coisa para alguém. Quer dizer, então, que nossa lição estará baseada quase que exclusivamente nesta palavra compromisso. É algo que temos, que firmamos, que fazemos, no caso Deus, fazendo, falando, dizendo, comprometendo-se através de sua palavra com o ser humano, As suas misericórdias, o que nós vemos com isso? Primeiramente, que as misericórdias de Deus são tão grandes, a tal ponto de um ser tão maravilhoso compromissar-se, quer dizer, comprometer-se com seres humanos tão falhos e tão fracos, como diz o salmista, e quem é o homem para que te lembres dele? E Deus não somente se lembra de nós, como também firma compromissos conosco. O texto áureo desta lição está em Jeremias, capítulo 1, o versículo de número 12, está escrito desta maneira: E disse-me o Senhor, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 12, a palavra velar é que ele cuida para que as suas promessas elas se cumpram cabalmente. Elas não vão se cumprir um terço, nem a metade, mas na sua totalidade as promessas do Senhor. A verdade prática
Deus faz promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, nós temos aqui um objetivo também, que as promessas do Senhor não são somente para que nós obtenhamos privilégios, mas um privilégio maior que nós podemos ter é o quê? Um relacionamento mais próximo, uma proximidade maior do nosso Deus. E nós sabemos que a aproximação ou a proximidade de certas coisas nos trazem muitos benefícios. Quando nós nos aproximamos, nos achegamos a determinadas coisas, vamos dizer assim, na vida natural, na vida secular, ela pode nos trazer benefícios, pode nos trazer muitos benefícios. Com Deus não é diferente. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais nós experimentamos sentimentos, revelações, mais nós temos de Deus. Nós compartilhamos do melhor de Deus para a nossa vida, do melhor de Deus para a nossa vida. Então, a verdade prática, ela diz que as promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo, que não é somente... Então, nós vemos também outra coisa, que aqui é um relacionamento de mão dupla. Não é só da parte de Deus para nós, mas também da nossa parte para com Deus. Como nós sempre dizemos, existem pessoas que ele simplesmente se achega a Deus pelo que Deus tem para fazer na vida dele, Deus tem para fazer na vida de determinada pessoa. Mas nós vemos aqui também que deve partir do homem o aproximar-se de Deus, o chegar-se a Deus. E esta é a parte mais interessante, porque quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais ele se achega a nós. Quer dizer, nós temos uma experiência cristã, uma experiência divina, uma experiência de vida muito maior e muito melhor do que nós poderíamos ter dependendo da distância que nós mantemos de Deus. E não são poucos os cristãos que estão se distanciando cada vez mais do Senhor, se distanciando por causa das dificuldades ou das facilidades, afastando-se por causa de pioras ou de melhoras. Quer dizer, não existe um ponto em que nós podemos nos apoiar e dizermos assim, muitos estão se afastando de Deus por causa disso. Não, tanto do lado bom quanto do lado ruim. Existem coisas boas que acontecem na vida do cristão que ele simplesmente não sabe administrá-las. Não sabendo administrá-las, consequentemente, ele vai se envolver demais com isso. Envolvendo-se demais com isso, ele se envolverá de menos com aquele que providenciou a bênção para a sua vida. Outros entristecem-se porque acham que a vida cristã é uma vida feita só de benesses. Por quê? Porque é o que se mais prega nos dias de hoje, né? Uma vida de facilidade, um Deus submisso, um Deus que nos serve, um Deus que... E infelizmente isso está trazendo uma visão completamente distorcida de Deus na nossa vida. Nós veremos isso no tópico de número 1, que está escrito assim, um convite de Deus. Um convite de Deus. E as nossas lições, todo o tópico é dividido em 3 subtópicos. O primeiro é um convite e uma promessa. O segundo subtópico é preciso buscar ao Senhor. E o terceiro subtópico é preciso se arrepender. Então vejamos aqui que a primeira lição que o escritor nos traz está neste primeiro tópico, um convite e uma promessa. Por que um convite? E este convite e esta promessa, ela é aceitável. Porque aqui, neste primeiro tópico, o que é destacado? O poder da palavra de Deus. E essa palavra, ela tem sempre um propósito, seja para abençoar, seja para condenar. Então, a primeira lição que nós temos aqui é que este convite ele é maravilhoso e a promessa também. Por quê? Porque ele está totalmente firmado na palavra do Senhor, firmado na palavra de Deus. É ela quem se destaca. E ele cita o capítulo 55 de Isaías, o versículo de número 11, está escrito assim, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Então, nós vemos que um convite... para aqueles que realmente estão buscando a Deus, este convite é irrecusável porque, primeiro,
o destaque do convite, né? Geralmente quando nós recebemos um convite, seja para um casamento, seja para um aniversário ou qualquer evento que seja, tem lá o destaque, tem um destaque no convite, seja as vestes próprias para aquela cerimônia, seja um tipo de, sei lá, de donativo que você deve trazer, há um destaque. E aqui, neste convite de Isaías, o destaque é a palavra de Deus. É Deus, ele preocupado, veja, ele está velando, ele diz, e assim será a palavra que sair da minha boca, ela não vai voltar vazia. E nós vemos aqui o voltar ou cumprir o propósito ele é ou de redenção ou de condenação. E este convite, ele é fidedigno, ele merece toda a nossa confiança também. Por quê? Porque a palavra de Deus, ou a verdade da palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus, como diz o escritor, ela é as promessas, é nela que as promessas de Deus estão firmadas. Vejam bem, nós estamos tentando achar termos mais simples para que nós entendamos da melhor maneira possível. Então vejam bem, a verdade das Escrituras é que nos garante as promessas de Deus, porque elas não voltarão vazias. Deus não vai permitir que isto aconteça, elas não voltarão vazias. Então a primeira coisa que nós temos é que o poder da palavra de Deus é o destaque. O poder da palavra de Deus, quer dizer, a eficácia da palavra de Deus. Deus, ele, naquilo que ele propôs, ou que ele disse na sua palavra, não vai faltar nada. Veja que Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele diz, não passará um tio, né, sequer, sem que todas estas palavras sejam cumpridas. Então vejam bem que não há possibilidade de falha, nós veremos aqui no decorrer da lição, não há possibilidade de falha, agora no convite e nas promessas, de dar errado. Por quê? Toda esta confiança está no poder da palavra de Deus, no poder da palavra de Deus. E se nós olharmos lá no Gênesis, lá no início, no capítulo 1 do Gênesis, nós vamos ver toda a criação sendo feita pelo poder da palavra de Deus, excetuando a criação do homem, que foi feito pelas mãos do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Façamos o homem, as demais coisas foram, e disse Deus, haja e houve, quer dizer, aconteceu, foi formado, foi feito. E o impressionante, como está em Gênesis 1, é que do nada, no verbo hebraico, bará, quer dizer que Deus não precisa de nada, de que tenha algum princípio para que ele continue criando. Não, Deus criou do nada, não existia nada e Deus simplesmente disse, haja e houve. Nós vemos aí os 6 dias da criação, excetuando o homem, e no 7º dia o Senhor descansa. Não é que ele foi dormir, ele completou a obra da criação com a coroa da criação, que é o homem, feitura das suas mãos. E isto nós podemos acreditar também porque a veracidade está da palavra de Deus. A palavra de Deus, tanto a verdade quanto o seu poder. Então nós vemos 2 lições interessantes. O poder da palavra e a veracidade da palavra. Por isso eu disse um convite irrecusável. Bem, o ponto de número 2 é preciso buscar ao Senhor, e o escritor ele destaca que nós precisamos buscar ao Senhor, ainda também no capítulo 55, versículo de número 6, ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Veja que aqui ele não diz que nós devemos buscar a Deus a hora que precisamos, ou o momento em que precisamos, ou que achamos, né, conveniente a cada um de nós buscarmos a Deus. Porém, aqui a atitude, ela fala de um buscar constante. Também devemos buscar ao Senhor, também de que maneira? Com um relacionamento e orações sinceras. Veja, a sinceridade fala que da pessoa quando ela se apresenta sem máscara, sem subterfúgio, sem esconderijo, ela é quem ela é. Ela se despoja de toda a aparência para se apresentar a Deus como ela realmente é.
por que é preciso? Deus não me conhece? Lógico que Deus me conhece. Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. O salmista disse que se nós formos até o mais alto, colocarmos a nossa cama no mais alto céu, ele estará lá. No mais profundo abismo, de lá não nos escondemos dele. Não podemos fugir. Porém, a atitude deve para si. Por isso ele disse assim, é preciso buscar ao Senhor em oração e relacionamentos sinceros. Sinceros. Quer dizer, não posso usar máscaras ou usar os meios que eu uso quando eu estou diante de um outro ser humano, seja ele conhecido, familiar, amigo, seja ele quem for. Muitas vezes o homem ele tem três faces, né? A que ele apresenta para os outros, a que ele gostaria de ter e uma que ele nunca mostra quem ele realmente é. Esta aqui sempre ela está escondida. E é esta aqui que Deus quer que nós mostremos, não para que Ele nos conheça, mas para que nós não tenhamos este esconderijo diante dele. Mesmo porque, primeiro, Ele nos conhece, e segundo, não tem por que nós nos envergonharmos, tanto das nossas necessidades quanto das nossas limitações. Porque quando nós nos expomos a Deus, nós estamos confiando. Quando nós nos despimos de todas as nossas aparências, nós estamos revelando a Deus, mostrando a Deus, dizendo para Ele assim, Senhor, eu sei que o Senhor me conhece, eu sei que o Senhor me sonda, mas eu quero aparecer diante de Ti sem máscara, sem cera, sincero, como eu sou de verdade. E é neste momento que o Senhor ele faz o quê? Ele se revela a nós. Porque o final do parágrafo diz assim, a fim de alcançarmos uma resposta dele. Veja, que não é o simples fato de ele me ouvir, mas também dele me responder. E nós precisamos constantemente de respostas de Deus. A vida do cristão ela é baseada nesta busca pelo Senhor, tanto de um relacionamento quanto em oração, mas os dois têm que ser algo sinceros, tanto o relacionamento quanto as nossas orações. Deus não está preocupado com os termos que nós usamos, se nós conseguimos usar o plural correto, se nós conseguimos usar os verbos corretamente, se nós conseguimos usar... Não, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em que eu me coloque diante dele como eu sou e use as palavras como se eu estivesse conversando com ele. Na realidade é isso, conversando com meu Pai. Por quê? Porque ele vai nos responder. Agora, é duro quando você... Imagina um ser humano, você está conversando com alguém, tanto ele quanto você sabe que aquilo que está sendo dito não é a realidade, porque você o conhece. Né? Se a pessoa talvez nós não conheçamos, até aí tudo bem. Pode até nos dizer coisas que nós vamos nem duvidar e nem acreditar totalmente. Mas, diante de Deus é diferente, Ele nos conhece. Agora veja, se já é constrangedor, já é incômodo para nós conversarmos com alguém ou a pessoa conversar com a gente sabendo quem nós somos e que aquilo que nós estamos expressando não é a realidade, imagina Deus que nos conhece por dentro e por fora desde do nosso e antes, já na formação do ventre. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz, Davi, o salmista também disse, olha, de forma maravilhosa me formaste. Então, o interessante é nós nos preocuparmos com isso e buscarmos a Deus tanto em oração quanto no relacionamento sincero. Porque é para isso, nós vimos na verdade prática, que as promessas de Deus são para que nós tenhamos um relacionamento mais próximo. Porém, esse relacionamento tem que ser sincero, assim como as nossas orações. E Deus não se agrada da falta de sinceridade, Deus não se agrada. Se a nós nos deixa constrangidos, quanto mais a Deus. Quanto mais a Deus. O último subtópico do ponto de número 1, mas vamos finalizar, e o escritor diz, então busquemos a Deus enquanto podemos fazer isto hoje. Hoje. Veja que ele não enquanto podemos fazer isto, mas ele coloca um limite, ele diz hoje, quer dizer, no agora. Precisamos buscar a Deus para encontrá-lo, Então, finalizando com isso, busquemos a Deus. Podemos fazer isto hoje, enquanto podemos fazer isto hoje, tá bem?
Quer dizer que nós não podemos postergar este relacionamento, nós não podemos postergar, deixar para depois esta busca em oração e em um relacionamento sincero. Que Deus permita que hoje, a partir de agora, ou já, se já fazemos, continuamos, se não fazemos ainda, começamos a fazer a partir de hoje. Por quê? Porque este convite é um convite de Deus para cada um de nós. No ponto número 3, como eu disse, é preciso se arrepender. Outro aspecto importante na questão deste relacionamento, desta proximidade, desta sinceridade, é a questão do arrepender-se. Está bem? Isaías 55:7. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece de fato em nosso coração, percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso. Então vejam bem, a questão do arrependimento, ele não fica tão somente naquela questão de algo ficar pesando na minha mente. Não, pelo contrário, é eu reconhecer, é eu deixar, é eu me arrepender e pedir perdão e, consequentemente, deixar de praticar. Veja, a partir do momento em que eu não consigo alcançar estas etapas, não passa de um simples remorso. E isto fará com que outras vezes este tipo de problema ou outros maiores aconteçam na minha vida. Então veja que quando o arrependimento é impulsionado, veja, existem pessoas que eles sentem remorso, porque isto é da parte do homem, sentir remorso. Nós vemos Esaú chorando, e a Bíblia diz não achou lugar de arrependimento para o seu choro, porque ele simplesmente estava chorando por causa das bênçãos que o seu pai havia colocado sobre o seu irmão. Mas veja que antes também ele rejeitou, trocando as bênçãos de Deus, as promessas de Deus para a primogenitura por um prato de lentilhas, quer dizer, algo totalmente insignificante. Mas num determinado momento ele chora, mas não de arrependimento, ele chora de remorso, porque a partir daquele momento ele não teria mais as promessas da primogenitura sobre a vida dele, que agora estavam sobre a vida de Jacó, a vida de Israel. Então vejam bem, nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque muitas vezes nós estamos sentindo remorsos, mas não estamos arrependidos verdadeiramente. Por quê? O verdadeiro arrependimento, ele procede de quem? Ele é impulsionado, segundo a lição, por quem? Por Deus. E somente a partir deste momento é que nós conseguimos reconhecer o nosso erro, pedir perdão pelo nosso erro e não praticarmos mais. Veja que o filho pródigo, ele lá fora, ele se arrepende. O filho esbanjador, ele se arrepende. Mas ele cai em si primeiro. Este cair em si é Deus colocando no coração dele, ele voltando ao o seu raciocínio normal. A Bíblia diz caindo em si, quer dizer que quando ele saiu ele estava fora de si, porém aquele arrependimento fez com que ele, quantos anos ele estava fora, mas ele volta para a casa do pai e o pai o recebe de uma maneira totalmente diferente daquilo que ele mentalizou, daquilo que ele pensou. Quando Jesus Cristo vai falar com uma mulher que está próxima de ser apedrejada, ele diz: cadê os teus acusadores? Não estão mais te acusando? Ela disse não. Ele disse: nem tampouco eu vou te acusar. Porém, vá e não peques mais. E o que aconteceu naquela mulher, na vida daquela mulher? Ela foi impulsionada por Deus. A partir daquele momento ela passa a ser uma serva, uma seguidora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos buscar o arrependimento a tal ponto de tocar no coração de Deus e que Ele nos impulsione para isso. Isso também nós vamos ver em outras lições. Eu estava dando uma olhada aqui, um panorâmico, nós vamos falar de cardia, vamos falar de coração, vamos falar, veja, até o ponto de Deus colocar em nós, porque existem tantas pessoas que vêm até se arrepender, demonstram um arrependimento, levantam suas mãos, vão até a frente do altar, mas não permanecem. Primeiro, talvez ele tenha ido à frente porque alguém, um irmão, uma irmã, ou um pregador, ou um pastor, o instou a isso, né? Ficou convidando constantemente, a pessoa foi lá na frente.
mas não houve um arrependimento. Diferente daquele, como nós já vimos desta estrada, existem momentos que a pessoa simplesmente levanta a mão, é um louvor, mas é um culto a Deus. E o culto ele não termina. Como dizia o pastor amigo meu, pastor presidente meu, ele dizia: Deus, nós não colocamos um ponto final num culto, nós colocamos um ponto e uma vírgula, quer dizer, ele continua, ele vai ter continuidade nos nossos lares, no nosso local de trabalho ou de estudo, e depois nós nos encontramos novamente na igreja ou no templo para adorarmos ao Senhor. Porém, veja, a pessoa foi até a frente, mas não porque ela sentiu no coração, não porque Deus a impulsionou para isso. Ela foi lá para frente porque alguém a convidou, alguém a abraçou e disse: vamos lá na frente, ela simplesmente foi. E o problema, muitas vezes, não é só esse, é que a pessoa continua acreditando. Alguns não permanecem, mas alguns permanecem, mesmo não tendo realizado o ato com a devida reverência a Deus, não sendo impulsionado por Deus. Por quê? Porque quando somos impulsionados por Deus, o nosso arrependimento traz para nós um conhecimento, veja, dos pensamentos de Deus. E nós vemos que todos os projetos de Deus, todos os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que o nosso. E ele mesmo diz isso: os meus pensamentos são maiores que os seus, os meus caminhos estão mais elevados. Então veja que o arrependimento produzido por Deus faz com que o homem, o ser humano, se achegue a ele, ou volte para ele, ou o receba através desse arrependimento. E assim o que acontece? Existem ensinos, revelações provenientes disso, como disse o escritor. Nós vamos ver que tudo aquilo que Deus tem para nós, como diz Jeremias, que os seus pensamentos, só eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então nós vamos começar a compreender os caminhos, os desígnios, as promessas de Deus para a nossa vida. Então, assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual no lugar de aridez e sequidão. Então, veja bem, quando há um verdadeiro arrependimento, quando nós aceitamos o convite, quando nós buscamos ao Senhor em oração e relacionamento sincero, quando nós somos impulsionados por Deus para termos para nos arrependermos das nossas transgressões, dos nossos pecados, nós passamos a experimentar uma vida nova. E ele diz aqui uma vida de júbilo, quer dizer, uma alegria muito grande, uma bem-aventurança, uma vida bem-aventurada e também de florescimento. Quando falamos de flores, nós falamos aí, lembramos da primavera, como ela fica bonita, enfeitada, colorida, e assim a vida daquele que experimenta e que atende ao Senhor e que o busca e experimenta um arrependimento impulsionado por Deus. Ao invés de uma vida seca e árida, quer dizer, não produz nada, não tem nada, a não ser areia, areia, areia. Aqui a aridez, nós estamos falando de um lugar desprovido de qualquer tipo de vida, porque existem lugares que a Bíblia fala sobre deserto, é um caminho que está deserto. Damasco, né? Mandou Filipe para um caminho que estava deserto, quer dizer, só ia ter a carruagem, o empregado da rainha de Candace e ele. Então, por isso o deserto, porque não tinha ninguém. Então, quando vamos ler, quando vamos interpretar, precisamos nos preocuparmos com o contexto, tá bem? Lugar deserto, quando não há vida, só areia e pedra, e lugar deserto, quando tem algum tipo de vegetação, porém está vazio, sem nenhuma pessoa. Tá bom? Aqui o caso é uma vida totalmente desprovida de vida verdadeira que com Cristo, porque esta vida produz júbilo e alegria e florescimento. Florescimento. É uma vida, vamos dizer assim, uma vida primaveril. Mas, irmão Maurício, desprovido de problemas? De maneira nenhuma. Tá bom? De maneira nenhuma. Porém, nós temos que saber que aquele que nos convidou estará conosco, seja num momento difícil, seja num momento bom, seja num momento ruim, seja num momento mais fácil, o Senhor sempre estará conosco, porque Ele nos convidou para estarmos com Ele. 2. As promessas e seus fundamentos. Então aqui nós vamos falar por que nós podemos acreditar nas palavras de Deus, nas promessas de Deus.
Por quê? Porque elas têm fundamentos, ela tem base. E os fundamentos, as bases para estas promessas não são qualquer fundamento, não é qualquer alicerce, não é qualquer base, não é qualquer fato que me apresenta. Não, veja, primeiro está aqui, as promessas na Bíblia, a promessa na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos ver as promessas de Deus. Tá? Aqui é citado principalmente a vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e depois nós vamos para o Novo Testamento, onde o Novo Testamento nos ensina que elas se cumpriram, e agora elas são uma realidade, elas eram figuras, sombras no passado, e agora são realidades, elas estão se cumprindo, elas se cumprem no Novo Testamento, e também nos lembra da promessa fundamental na nossa bendita esperança, que é a ressurreição dos santos e o arrebatamento da igreja. Então veja bem, portanto podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Então veja bem, aqui não é um comprometimento, não é uma palavra, como nós estamos vendo nos dias de hoje, de alguém que não tem sequer um compromisso com a própria palavra, se dirá com a vida dos outros. Aqui nós temos a promessa, o compromisso de alguém que disse: vistes bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Então, o primeiro fundamento que eu tenho é o compromisso que Deus tem com a sua palavra. Veja bem, muitas vezes nós achamos que Deus tem compromissos com o homem. Tem, com o homem que tem, com o ser humano que tem compromisso com ele. Mas o compromisso primordial, primário de Deus é com a sua palavra. É por isso que muitas vezes nós notamos pessoas dizendo assim: mas fulano está deste jeito, está daquele jeito, e ele prega, e ele ora e acontece. Por quê? Porque ele fez tudo isto em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus tem por compromisso com a sua palavra. Agora o que a fulana está fazendo é problema dela, dele com Deus. Deus vai tratá-los depois. Quanto a nós, não é porque a fonte não tem uma aparência razoável que aquilo que ela fala, se é concernente à palavra de Deus, ela perde toda a credibilidade, de maneira nenhuma. Porque quem prometeu foi Deus, não foi qualquer ser humano. Agora, se o vaso está quebrado, está rachado, está trincado, está sujo, isso é problema do vaso com Deus. A nós, basta nos lembrar que o primeiro fundamento que nos é expresso é que Deus se compromete-se com alguém em relação a alguma coisa. Deus compromete-se. Compromisso, comprometimento. É praticamente, vamos dizer assim, um documento que Deus assina, e a Bíblia diz: e não tendo alguém maior ou acima dele para jurar, ele jurou por si mesmo. Então vejam bem, Deus primeiro, qual é o primeiro fundamento? É o compromisso que Deus tem. Com quem? Com a sua palavra. Eu velo pela minha palavra. Então, muitas vezes existem pessoas que, ao se depararem com, sei lá, pessoas que, para ele, às vezes, para Deus não tem nenhum problema, mas ele vê problema em tudo. Então, algumas pessoas vê problema onde não tem. Não é que tudo, e se tiver, e se houver algum problema, a credibilidade da palavra não cai por terra, não cai. Pelo contrário, se ele falar em o nome do Senhor Jesus Cristo, vai se cumprir. Por quê? Porque ele falou no nome do Senhor. E o Senhor tem compromisso com a sua palavra. O segundo fundamento, segundo o escritor coloca aqui, é a infalibilidade de Deus. Quer dizer, Deus não falha. Deus não falha, Deus não erra, né? Deus não causa dúvida, não titubeia, Deus não pisca, Deus ele é infalível. Essa é a segunda base, esse é o segundo fundamento, a segunda base, é o segundo alicerce que nós temos para acreditar nas promessas de Deus. E o escritor disse assim: essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis. Quais são os atributos incomunicáveis? Nós temos falado bastante sobre isso. Então, o primeiro que nós temos aqui, ele é onipotente, onisciente e onipresente.
Bem, onisciente quer dizer que ele sabe tudo. Onipresente quer dizer que ele está em todos os lugares. E tá, aí você vai falar, mas em todos os lugares? Vamos lá então. Ele está vendo, mas ele está nos lugares em que faz necessária a sua presença. Tá bom? Você pode citar lugares, né? E vai dizer assim, então Deus está nesse lugar, Deus está lá dentro? Não, mas está vendo. Mas não quer dizer que Deus esteja lá dentro. A não ser que tenha algum desencaminhado, alguém que saiu da presença dele e precise de uma intervenção maravilhosa. Deus vai entrar lá, vai tirar de lá, como foi o caso de Ló. Deus simplesmente envia o seu mensageiro e faz o quê? Tira Ló e sua família lá de dentro. A mulher olha para trás e vê uma estátua de sal. Mas Deus estava vendo todo aquele transtorno que acontecia naquela cidade. Então nós precisamos olhar para isto. Segundo, a primeira é que as promessas de Deus estão na Bíblia e Deus tem um compromisso com a sua palavra. Com a palavra que a Bíblia é sagrada. É a Bíblia sagrada. Deus tem compromisso com a sua palavra. Segundo, porque Deus é infalível. Deus não falha. Deus é inerrante, é infalível, é imutável e ele é suficiente para as nossas vidas. E nós podemos ver isso dentro dos seus atributos incomunicáveis. Por quê que é incomunicável? É porque o ser humano, nenhuma criação, seja celeste, seja terrena, seja alada, seja doméstica, seja selvagem, nenhum criado tem estes atributos. Somente a Santa Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. A onipresença, a onipotência e a onisciência só pertencem a Deus. Tá bem? Aí você fala assim, então o que é comunicável? Tá bom, então vamos lá. Deus é amor. Um atributo que Deus comunica aos homens. Por isso ele pede aos homens que nós façamos o quê? Que nós amamos, que nós amemos uns aos outros, que nós nos amássemos e não que nós nos amassemos. Desculpa a brincadeira. Deus pediu que nós... um atributo de Deus que ele comunica a nós é o amor. É o amor, a misericórdia é outro atributo de Deus que nós vamos ver no decorrer desse trimestre. Então, o que é comunicável? É aquilo que a criação pode ter de Deus na sua vida, tá bom? Pode ter de Deus na sua vida. Porém, nem anjos, arcanjos, nem querubins, nem serafins, nenhum ser criado tem estes três atributos. São três atributos de Deus incomunicáveis ao restante da criação. Isto faz parte somente da personalidade da Santa Trindade, ou da Trindade Santa, como você preferir. Tá bom? O Deus Todo-Poderoso tem essa capacidade como constituintes de sua própria natureza. Por isso, ele não falha e não muda. Vejam bem, isto faz parte da natureza de Deus. Por que ele não pode falhar? Porque não faz parte da sua natureza falhar. Porque ele não pode errar? Porque não faz parte da sua natureza pecar. Vamos lá. Então, veja, por que o homem peca? Porque isso está na natureza, não estava na criação, mas em advindo a desobediência, agora é parte da natureza do homem pecar. E isso nós fazemos com perfeição e constantemente, mas na natureza de Deus isso não existe, tá bom? Então veja, a natureza de Deus não permite que ele faça determinadas coisas, tá bom? E nós vamos falar um pouco mais sobre isso no tópico de número 3. Deus zela pela sua palavra, é o subtópico 3 do tópico de número 2. O terceiro fundamento é o quê? É a fidelidade de Deus. Veja, ainda que sejamos infiéis, disse o apóstolo, Deus permanece fiel porque, da sua natureza, ele não pode negar-se a si mesmo. Então, a base de número 3, o fundamento de número 3 é a fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus. A quem? A sua palavra. A sua palavra, consequentemente, ele vai ser fiel a quem ele dirigiu a sua palavra. Mas sempre nos lembrando, lá no ponto de número 1, que ela tem dois propósitos. Agirá com propósito. Quer para a redenção, quer para a condenação. Tá bem? Então, esta é uma realidade que nós não podemos desprezar. Deus é fiel. A sua fidelidade, ela não tem fim. E ele não pode
deixar de ser fiel porque está na sua natureza, como nós vimos no subtópico anterior. Então, Deus, ainda que sejamos infiéis, ele continua fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Mas a sua fidelidade, ela também está baseada na sua justiça. Veja, redenção e condenação. Este é o propósito das promessas. Então veja que a palavra em destaque lá era o quê? A palavra de Deus, e sempre, essa palavra sempre agirá com um propósito. Sempre agirá, ela não vai fugir deste agir, a não ser que neste meio caminho, o homem receba o convite, o homem busque ao Senhor e o homem se arrependa. Veja, o relacionamento e a oração sinceras e um arrependimento impulsionado por Deus. Aí a situação ela é invertida. O homem que estava caminhando para o inferno agora vai caminhar para os céus. Por quê? Por causa das promessas de Deus e da sua palavra. E aqui nós vimos por quê? Por causa desses três fundamentos. O compromisso, a infalibilidade e a fidelidade de Deus. São três atributos da natureza de Deus também que nós precisamos nos lembrar, tá bom? Então, compromisso, Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus ele é infalível também em todo o seu ser e principalmente nas suas palavras, antes elas cumprirão, o Senhor disse aquilo a que ele pronunciou o seu propósito, e também a sua fidelidade. A fidelidade de Deus também não está em tão somente abençoar o homem, mas a fidelidade de Deus, baseada na sua justiça, está na questão tanto para a redenção quanto para a condenação. Então nós precisamos lembrar aos nossos alunos, os senhores professores, senhores superintendentes, senhores pastores, precisamos lembrar a igreja também destes fundamentos em que estão baseadas as promessas de Deus, tá bom? Compromisso, infalibilidade e fidelidade de Deus. Porém, nos lembrando que tudo isto está assentado num trono de justiça, tá? E o seu cetro é um cetro de equidade. Terceiro tópico e último desta lição, tipos e propósitos das promessas de Deus. Eu pus uma pergunta aqui, mas Deus não faz o que ele quer? Se ele é onipotente, ele pode fazer o que ele quiser. Veja. Porém, ele não faz por causa da sua natureza. Existem coisas que, como um Deus todo-poderoso, ele poderia fazer. Então as pessoas às vezes, mas se ele é tão poderoso, por que ele não faz? Porque o que você está querendo que Deus faz foge da sua natureza, ou vai contra o seu compromisso com a sua palavra, ou vai contra a sua justiça. Tá bem? Quando Deus deixa de fazer algo, não é porque ele não pode fazer, é porque ele não está na sua natureza fazer, não é dos seus atributos ir contra também aquilo que ele falou. Então veja, e aqui tipos e propósitos, nós não vamos falar dos tipos, como nós temos o costume de dizer aqui, mas são aqui os tipos, as qualidades, as promessas que Deus faz, os tipos de promessas. Né? E nós temos aqui no primeiro tópico, veja bem, promessas incondicionais. Nós temos também falado bastante neste assunto, né? na questão do incondicional. Então, existem promessas de Deus que elas independem da situação do ser humano, ou do objeto da promessa, ou do tempo de cumprimento desta promessa. São promessas incondicionais. Veja, as promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias de tempo ou de atitudes do destinatário. Então, elas vão se cumprir incondicionalmente, vai acontecer. Quer o homem queira ou não, quer o homem esteja preparado ou não, quer seja a tempo e fora de tempo, quer seja, não existem circunstâncias que possam deter algumas promessas da parte de Deus, porque elas são incondicionais, né? Principalmente as nossas irmãs estão acostumadas com essa questão da condição, levar algo, comprar algo, adquirir algo, na base da condição, quer dizer, se servir, se ficar bem, né? Ela leva. Se ficar bem, se ela gostou, ela compra, senão ela simplesmente devolve.
tá bem? Então, mas o incondicional é que a promessa de Deus ela vai se cumprir independente de qualquer circunstância. De qualquer circunstância. Pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode ser de dia, pode ser de noite, o cabra pode estar esperando, estando na posição, não estando. Independe, o diabo querendo ou não, se bem que ele não pode nem numa coisa nem na outra, nem no incondicional, nem no condicional, ele não pode deter as obras, tá? Foi só uma força de expressão. Nada e nem ninguém pode fazê-lo mudar ou voltar atrás daquilo que ele falou. Ou voltar atrás daquilo que ele falou. Então nós temos aqui algo incondicional, que é as promessas de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, fique tranquilo, porque incondicionalmente, se Deus prometeu, vai acontecer na minha, na sua vida, na vida da igreja do Senhor. Ou àquele que ele prometeu, ou fez uma promessa, ou tem um compromisso com esta pessoa. Tá bem? Incondicionalmente quer dizer que se essa pessoa estiver bem, bem, se não tiver, vai acontecer do mesmo jeito. Tá bom? O segundo tipo de promessas são, obviamente, o contrário. Agora, as condicionais. Quer dizer, diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem da circunstância, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Então, vejam bem. O nascimento de Cristo. Veja que Jesus Cristo ele poderia ter nascido em qualquer tempo, mas não. Havia um tempo pré-determinado por Deus para que o Verbo se fizesse carne e habitasse entre nós. Por isso a Bíblia diz, no tempo certo, no tempo determinado por Deus, Jesus Cristo ele veio ao mundo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então existem promessas de Deus que as condições, não é que elas têm que ser favoráveis, mas são as condições que Deus propôs, tá bem? Porque, veja, se é o incondicional independe da situação, não existe uma situação que o homem possa causar, ou a natureza possa causar, que impeça Deus de fazer. Mas o que vai deixar esta promessa com uma condição de tempo, de situação, de condição? Por quê? Porque o próprio Deus colocou esta condição. Ele mesmo colocou esta condição. Então ele vai fazer conforme ele falou. E conforme ele ordena, conforme ele manda. O nosso Deus não faz nada de supetão, o nosso Deus não faz nada contra a sua promessa e não existe nada e nem ninguém que possa fazê-lo voltar atrás na sua promessa, na sua palavra. Então, no condicional, estas condições foram impostas por ele mesmo. Tá? Não é o mundo, não é o homem, não é o diabo, não é ninguém que coloca condições para que Deus não faça. Porém, algumas promessas de Deus ele fez colocando ele mesmo condições, tá? Colocando os senãos da vida. Então, nós vemos muitas promessas condicionais. Vamos lá, vamos citar algumas para ficar mais claro. Promessas de saúde plena para o povo judeu, condicionadas à obediência. Então, saúde condicionada à obediência. Outra coisa, obediência às ordenanças, variadas por a obediência do povo, Deuteronômio 28:1, eu falei sobre isso num dos vídeos que nós temos aqui. Promessas de receber o perdão de Deus condicionadas a perdoar o próximo. Isso é condição, quer dizer, vai acontecer se você fizer. Mas quem pôs essa condição? Deus, se eu perdoar, o Senhor é obrigado a me perdoar. Não, eu vou te perdoar se você perdoar. Então veja que a condição não é posta ou imposta pelo homem ou por qualquer outra coisa criada. A própria condição, essas condições são colocadas pelo próprio Deus. Se você me obedecer, acontece tal coisa. Se você perdoar, eu te perdoo. Eu estou disposto, estou comprometido pela minha palavra, com você ou com vocês, a realizar determinada coisa ou determinada promessa que eu fiz. Então vejam bem, as condições não são postas ou impostas pelos seres humanos e nem por nenhuma outra parte da criação. Estas condições são colocadas por Deus, então entendamos isto, tá? São incondicionais, porque Deus não precisa
pedir permissão para ninguém, vamos dizer assim. Deus não está condicionado a situações para realizar a obra, mas nas condições, não são condições impostas por ninguém. Ele mesmo impôs as condições. Veja que bênçãos, determinadas bênçãos que nós citamos aqui só vão acontecer se, e tão somente se, o ser humano estiver dentro destas condições. Tá? E uma das muito claras sobre isso é o perdão. Se você perdoar, Pedro, eu te perdoo. Se você reter o perdão, eu também vou reter os teus pecados. Não vou perdoar os teus pecados. Simples assim. Tá bem? Terceiro e último tópico do subtópico, do tópico de número 3, o propósito das promessas de Deus. Quer dizer, qual é o propósito? Qual é o objetivo? O que Deus pretende com isto? Então vejam bem, o primeiro deles é de Deus estabelecer uma aliança com o ser humano. Então as promessas começam aonde? Falando em alianças, nós vamos lá na Adâmica, quando Deus tem uma aliança, mas ele, o homem, quebra esta aliança, transgredindo uma ordem de Deus. Outra coisa que nós já aprendemos das alianças é que nunca, nenhuma aliança, nenhum compromisso, ele é rompido por Deus. Todas as vezes que nós vemos uma aliança rompida, sempre será da parte do homem. Deus não falha, como nós já vimos, Deus é infalível, Deus é imutável, Deus é inerrante, tá bom? E Deus é suficiente. Então vejam bem, estabelecer uma aliança com o ser humano, e ele cita aqui já o Gênesis, lá no capítulo 1, versículos 27 a 30, depois do capítulo 2, versículos 16 e 17. Nós precisamos tomar cuidado nesta situação das alianças, porque temos a tendência de sempre, isso também nós trouxemos de Adão, tá bom? Adão, o que você fez? A mulher que o Senhor me deu. Eva, o que foi que você fez? A serpente. E aí, serpente, não tinha mais ninguém para acusar, né? Mas Deus não falou assim, então, sobrou tudo para você, serpente. Não. Ele disse, Adão, você errou sua parte do erro, mas o seu pagamento é esse. Eva errou, o pagamento dela é este. Serpente errou, o pagamento da serpente é este. Então, vamos voltar a falar da justiça. E todas as vezes que nós vemos uma aliança rompida, nunca é rompida pela parte de Deus. Consequentemente, toda a busca por esta aliança ser novamente ou ser refeita nunca parte do homem também. É sempre Deus buscando o homem para que ele volte a relacionar-se com Deus. É por isso que ele nos envia seu Filho Jesus Cristo, para nos religar, para nos trazer novamente aquilo que o pecado separou, dividiu, cismou, rachou. Agora Cristo na cruz do Calvário vai nos unir novamente. O abismo que foi aberto entre nós e Deus, nós podemos transpor este abismo, esta fenda, através da morte vicária de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É onde nós precisamos entender. Então veja, rompimento de alianças. Homem busca para restauração desta aliança. Deus. Porque o homem nunca terá boa vontade para buscar Deus, para voltar a relacionar-se bem com Deus. É sempre Deus buscando. Desde Adão, onde você está, Adão? Talvez Deus, eu acho que Deus estava, como Deus é onipresente, estava do lado dele. Falou, onde é que você está, Adão? Devia estar olhando para ele. E aí, Adão, onde você está? Né? Mas aí ele queria ouvir a voz de Adão, e Adão disse, eu me escondi. Então veja, o segundo propósito é de reconsiderar o destino da raça humana, dando-lhe mais uma oportunidade por meio do justo Noé. Então nós estamos lá. Então, qual seria esta oportunidade? Deus deu uma oportunidade de 120 anos, tá? Que foi o período da construção da arca, para que o mundo se arrependesse. O que aconteceu? Para lhes dar uma segunda chance. Porque o mundo já estava corrompido pelo pecado. E o que acontece? O homem simplesmente, como eu disse, o homem simplesmente brinca e zomba com o mensageiro de Deus, que era Noé. Em vindo o dilúvio, o que acontece? Agora eles vão correr para lá. Só que a aliança agora, a porta da arca agora está fechada. A oportunidade foi perdida. Mas Deus deu a oportunidade ao justo Noé, através do justo Noé, vamos dizer assim.
Então, o segundo propósito das promessas de Deus é reconsiderar o destino da raça humana. Veja que lá no Antigo Testamento e Noé, hoje Deus continua nos enviando a arca. Jesus Cristo veio para quê? Para que o homem reconsiderasse o seu destino. Ele sabe que sem Jesus Cristo, qual é o seu destino? Ora, é a perdição eterna, como nós vimos lá aqui no ponto de número 1, vamos voltar lá. Veja, quer para a condenação. A condenação, ela é o quê? É o destino da raça humana. O salário do pecado é a morte. Tá bom? Então, este é o destino da raça humana, mas a promessa de Deus, o outro propósito, é reconsiderar isto, fazendo o quê? Provendo meios para que o homem reconheça, vamos voltar lá no princípio, para que o homem aceite o convite, para que o homem busque um relacionamento de oração, um relacionamento e oração sincero diante de Deus, e que ele faça também, que ele se arrependa, mas esse arrependimento impulsionado por Deus. Então ele passa a reconsiderar, o propósito de Deus é reconsiderar o destino dos homens. E o terceiro, vamos ver, né, dando-lhe mais uma oportunidade. Certamente um dos grandes propósitos de Deus fazer promessa e realizá-las. Então, vamos parar aqui. Certamente ele vai, lógico, tem a continuação dessa frase. Veja, fazer promessas e realizá-las. Deus não é homem para ficar prometendo e nunca cumpre, nunca faz. Isso é costume nosso, não de Deus. Realizá-las tem a ver com o zelar pela sua palavra e aprofundar o seu relacionamento conosco. É o princípio da lição, nós estamos terminando o último ponto. Também desta maneira, lendo isto aqui. Qual é um dos grandes propósitos de Deus? Além de fazer promessas e realizá-las, é o quê? É o porquê ele faz isso. Por que ele faz isso? Por quê? Porque ele vela pela sua palavra. Primeiro, ele zela pela sua palavra. Ele preza pela sua palavra. Se ele falou, ele vai cumprir. E o segundo, para aprofundar o seu relacionamento com Deus. Veja que a promessa não parte do homem. Eu disse que as alianças sempre vêm da parte de Deus. Sempre vêm da parte de Deus. E nós precisamos nos ater a isso. Tá bem? Então temos aqui, nós vimos, esteve diante de nós a lição de número 1 do quarto trimestre de 2024, que concluindo que certamente um dos grandes propósitos de Deus, fazer promessas e realizá-las, tem a ver com o zelar pela sua palavra. Por isso ele faz e cumpre. E segundo, para estreitar ou aprofundar o relacionamento conosco, quer dizer, entre Deus e os homens. Nunca este relacionamento, esta intenção, este interesse partirá do homem, mas sempre partirá de Deus. Tivemos diante de nós, então, a lição de número 1, as promessas de Deus, né? Que é um compromisso, promessa é um compromisso, e aqui nós estamos falando daquilo que Deus se comprometeu através da sua palavra pelas nossas vidas, para que experimentemos um relacionamento mais próximo. Quer se achegar mais a Deus, creia nas promessas do Senhor, creia nas promessas de Deus, porque na introdução está assim. A promessa divina tem como objetivo, primeiro, atender os desígnios de Deus, e depois elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Tá bom? Quero concluir com isto, o que as promessas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Se nós não cremos, se nós não acreditamos nem em Deus e nem na sua palavra, ou se há algum resquício de dúvida em nós, quanto à palavra de Deus, a sua veracidade, e quanto também a veracidade de Deus, então não temos como viver as promessas e nem participar delas. Tá bom? Que Deus nos abençoe e até a próxima lição, a lição de número 2, se Deus assim nos permitir. Amém.